Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Marcos Rachid, eu sou um dos responsáveis pelo marketing na Spark Sarco. Hoje eu estou acompanhado do Fortunato Sasaki, que vai fazer a apresentação sobre tecnologia natural. Como de praxe, eu vou dar algumas indicações aqui no início. A gente tem um calendário de treinamentos. Esses treinamentos eles acontecem durante o ano todo. A gente tem os nossos treinamentos online e os nossos treinamentos presenciais. Os treinamentos online eles ficam disponíveis no nosso site e no nosso LinkedIn. Lá vocês têm a oportunidade de se inscrever em todos esses treinamentos. E os nossos treinamentos presenciais também estão no nosso site e no nosso LinkedIn. E lá vocês têm um calendário de treinamentos que ocorrem em todo o território nacional. Ao final desse treinamento, ele vai durar em torno de 60 minutos. E ao final desse treinamento, a gente tem uma pesquisa de satisfação. Essa pesquisa de satisfação ela é bem rapidinha e ajuda a gente a melhorar os nossos treinamentos e os nossos serviços. A gente também disponibiliza para vocês um diploma, né, um certificado. Esse certificado ele está atrelado com a nossa pesquisa, então todos que preenchem a nossa pesquisa vão receber esse nosso certificado. A gente envia para vocês em até 7 dias o certificado e a gente manda também para todos que responderem a nossa pesquisa a apresentação em PDF desse treinamento, junto com a gravação. Fortunato, eu vou dar a palavra para você. Muito obrigado a todos. Eu estarei aqui caso alguém tenha alguma pergunta. A gente tem um espaço de perguntas. Fiquem à vontade para estar fazendo perguntas. A gente vai tentar deixar uns minutinhos no final. Caso a gente não consiga responder aqui, a gente responde por e-mail para vocês, tá? Então, muito obrigado a todos e um bom treinamento. Bom dia, tudo bem? Como vai? Meu nome é Fortunato Sasaki. Eu trabalho na Spirax Sarco há mais de 30 anos. Hoje eu desenvolvo a função de líder técnico para a divisão, a gente chama Divisão Américas, né? Trabalhei durante muitos anos no Brasil também. E esse projeto que nós vamos falar hoje, que fala da tecnologia natural, ele está dedicado a lembrar algumas vantagens, algumas características naturais do vapor, né? Mas, de toda maneira, para quem viu o webinar anterior com a Heloise, que ela fala das mega tendências e com as questões de sustentabilidade, a gente vai tocar um pouco nesse assunto hoje, também para fazer um link entre os dois assuntos, né? Como foi comentado pelo Rachid, a gente vai estar falando direto com vocês durante um período. Teoricamente, nós vamos em 50 minutos, né? Essa é a minha ideia. E a gente abre para perguntas, vocês colocam no chat as suas perguntas. A maneira de colocar no chat, você clica em painel de controle e aí vai ter uma palavrinha escrito questions. Ali você clica e escreve as suas perguntas. O Rachid vai estar no backstage anotando as perguntas e no final a gente vai tentar responder as perguntas. Obviamente, se não der tempo, a gente manda por e-mail posteriormente. Ok? Muito bem-vindo. Relaxa, nós vamos falar sobre física, uma coisa legal. Vamos tentar jogar um pouco com a imaginação e lembrar dos conceitos básicos de física, né? Antes, porém, esses são os valores da Spirax Sarco, né? São 6 valores. A gente valoriza segurança, colaboração, foco no cliente, excelência, respeito e integridade. E eu peço licença para vocês, como segurança é o mais importante, eu peço licença para vocês para passar só 2 slides sobre segurança. Nunca é demais falar sobre segurança. E eles estão ligados a comportamento. Eu acho que é assim, regras, barreiras, EPPs, né, proteção pessoal, tudo isso é bastante factível, tangível, mas comportamento é uma coisa que a gente tem que estar vigiando e tem que estar sempre presente, né? O primeiro slide fala assim, nunca passa por uma situação e finge que não viu, né?
nós temos uma campanha na Spirax Sarco que fala assim, não finja que não viu. Porque é difícil você chegar para um colega e falar assim, olha, não está muito legal o que você está fazendo, talvez não seja tão seguro, dá licença, né? Seja cordial, mas é para o seu bem ou qualquer coisa do gênero, mas é você sair dessa posição e simplesmente fingir que não viu, né? Isso é um exercício difícil e é um convite que a gente faz para você. Não finge que não viu, né? Pô, chama atenção, coloca, porque é, é, em, em si evitando uma situação de risco já é o bastante, né? Vale a pena. E o outro, que também tem a ver com mudança de comportamento, é tentar mudar a forma reativa que normalmente as pessoas têm, né? Ao invés de você perguntar, pô, somente se acontecer isso, se passar isso, se passar tudo isso, vai ter um acidente, é você começar a pensar, e se alguém, né, distraído passe. Então, e se significa, vamos pensar antes do ocorrido, ter essa calibração na nossa mente, né, na maneira de pensar, e ter essa calibração dedicada a pensar antes, ok? Segurança nunca é demais, então, muito obrigado por dar essa liberdade, a gente está só chamando a atenção e eu acho que a mudança de comportamento é a parte mais difícil, porque normalmente a gente retorna ao anterior, né? Então, falar um pouco sobre o grupo Spirex Arco. O grupo Spirex Arco, ele basicamente ele está dividido em três subgrupos, né? Nós chamamos de Steam Specialty, são a área térmica da Spirex Arco e a Gestra, onde lida com a parte mais conectada a vapor e condensados, de onde eu venho, de onde nós estamos falando agora, né? Também existe uma outra linha, a área térmica, mas ligada à parte elétrica. A Spirex Arco tem companhias como a Chromalox, que é líder na produção de equipamentos de aquecimento elétrico. Vai existir uma fusão aí, nós vamos comentar, porque existe uma certa fusão das coisas. Quando você precisa mudar combustível fóssil, né, como fonte geradora de calor para a energia elétrica verde, poxa, eu preciso gerar vapor com energia elétrica, aí, né, existe uma certa fusão entre Spirax Arco e Chromalox, né? E a terceira companhia, uma companhia que já tem mais de 30 anos no grupo, é o grupo da Watson-Marlow, que envolve uma série de companhias especializada em bombeamentos especificamente ligados a peristáltico e tecnologia de fluidos, onde é bastante difícil, onde você tem que dosar, tem que ser preciso, etc. Né? Bomba peristáltica, por exemplo, hemodiálise se faz com bomba peristáltica, só para dar um exemplo, ok? A Spirax-Sarco, o grupo Spirax-Sarco hoje, esse slide está de 2021, durante o ano passado existiram algumas aquisições, né? Hoje a Spirax-Sarco tem mais de 10 mil funcionários, né? A gente conta com mais de 2 mil engenheiros de vendas no campo. Isso demonstra a, a, a nossa diferença de atuação. Existe uma dedicação ao contato direto com o usuário final. Estamos presentes em mais de 40 países, né? Existem fábricas distribuídas por todo o globo, né? Eventualmente no Brasil a gente tem uma fábrica bastante importante, ela é da década de 60, a nossa fábrica, né? Está localizada em Cotia, né? E também seguindo vamos dizer assim, essa forma de contactar o mercado, a gente tem várias filiais, escritórios de vendas com os engenheiros localizados na maior parte das regiões do país e cobrindo todo o território nacional. Ok? Sintam-se à vontade, a Spirax-Sarco tem a praxe de receber visitantes. Se vocês querem conhecer o processo de fabricação, inclusive nós vamos falar um pouco sobre treinamentos. Se vocês quiserem conhecer, nós temos um laboratório com vapor, com o sistema funcionando lá, como aparece na foto aí. A Spirax-Sarco Brasil também tem a parte de treinamento. Onde é que nasce a nossa, vamos dizer assim, a nossa core business, né? O negócio principal da companhia? A gente está instrumentando
e tomando conta da qualidade do vapor. Então, toda a parte de instrumentação e de automação de sistemas de vapor, desde a caldeira, que seria geração, distribuição, utilização e retorno de condensado, a gente tem soluções para esse loop. E a parte dos produtos, né, a gente trabalha com a área de serviços completa, né? Estamos falando de serviços ligados à manutenção, projetos, auditorias e treinamentos como tal, né? Também para falar um pouquinho da parte que a gente toca, né? Esse é o resultado do ano de 2021, né? A economia de carbono, né? 18,2 toneladas de CO2 são os projetos que a gente participou, com motivos de sustentabilidade, com motivos quantificáveis de sustentabilidade junto aos usuários finais, né? E aí mostra um pouco dos resultados também do nosso esforço em conjunto com o cliente. Ok? Falando um pouco sobre a tecnologia natural, o que nós vamos tentar fazer uma relação, né, entrando já no tema de hoje, a questão tudo é entender os verdadeiros atributos dessa tecnologia natural, né? Então, existe um investimento para descarbonização, existe um investimento para trabalhar com fontes energéticas mais limpas, mas existe também as vantagens, as características físicas do vapor que fazem com que ele seja o mais eficiente na transferência de calor, né? Nós vamos tocar nisso nesses próximos slides aqui, né? O vapor, segundo, não apareceu. O vapor ele é uma coisa bastante familiar. A gente tem esse entendimento, né? Basicamente é você ter água e ferver, né? Mas a característica da água, o comportamento físico da água que faz a gente tirar certos proveitos. Então, a água, você coloca uma certa quantidade de energia para ela aquecer. E você coloca basicamente o triplo, aproximadamente o triplo dessa energia para ela evaporar. Então, quando você fala de vapor, ele tem uma energia específica 3 vezes mais. Só para dar uma comparação de grandeza, você pega a água a 100 graus e pega vapor a 100 graus, tem 3 vezes mais energia. E a questão toda é a instabilidade, né? Esse vapor ele condensa numa velocidade muito rápida, né? Então ele doa essa energia de uma forma bastante intensa. O processo de aquecimento e esterilização e umidificação, cozimento, ele está presente em vários processos industriais, né? Usando o vapor. O vapor está presente em vários processos industriais, né? Estamos falando de tanto hospitais como empresas farmacêuticas, onde a esterilização com vapor ele é fundamental, porque ele é autoestéril, né? Mata tudo onde ele entra em contato. Mas também os aquecimentos mais difíceis, né? Onde você tem um sistema bastante entroncado, um molde, uma serpentina, alguma coisa bastante complexa que você precisa que a temperatura seja constante em toda a superfície, ele também vai poder fazer isso, porque enquanto ele estiver na condição de saturação, todas as moléculas de vapor naquele espaço, naquele volume, terá a mesma temperatura, né? Então imagine que existem processos que tiram vantagem sobre isso, né? Por exemplo, quando você fala em vulcanização de pneu, eu preciso que a banda onde toca o solo tenha uma vulcanização e a lateral do pneu tenha a mesma vulcanização e a parte de dentro também. Então, como é que eu faço para a parte de dentro, a parte da banda que é mais grossa, a lateral que é mais fina, ficar as mesmas condições de flexibilidade? Eu faço a vulcanização a temperatura constante durante um período em toda a superfície. Então, a flexibilidade no pneu, ela fica igual em toda a superfície, só para dar como exemplo, né? Algumas capacidades muito intrínsecas do vapor de água nós vamos tocar aqui, né? Muita energia, a gente já tinha comentado, né? Muita energia
específica, né? 1 quilograma de vapor tem mais ou menos 660 quilocalorias. Só para você ter uma ideia, logicamente você não come vapor, mas 3 quilos de vapor é a mesma coisa da necessidade de um homem para viver, a mesma quantidade energética, são aproximadamente 2.000 calorias para ele viver 24 horas. Quer dizer, só 3 quilos de vapor tem a mesma quantidade energética, né? Para você ver como a energia específica é bastante grande, né? Controle de temperatura preciso é porque quando você varia a pressão do vapor saturado, você varia a sua temperatura. Infraestrutura reduzida por causa de muita energia com menos volume, você vai precisar ter menos tubulações. Nós vamos mostrar exemplos práticos aqui. Flui naturalmente, porque você não tem uma bomba. Transferência de calor eficiente, porque ele está instável, ele quer condensar, então ele quer retornar à situação original, que é líquido, e aí essa condensação ela é instantânea, ele te fornece essa quantidade de energia exatamente no momento que ele entra em contato com a superfície mais fria, né? E ele é similar ao ciclo natural de água. Vamos ver um pouquinho o que nós estamos falando. Se eu for fazer um aquecimento com água, imagina um circuito com uma serpentina passando água, recirculando. A água ela tem calor sensível. Então, o calor sensível, o comportamento da água, quando eu digo água, é estado líquido, né? Ela significa o seguinte, que você, para cada caloria que você perde, você acaba tendo uma consequência de redução de temperatura. Então, se você tem uma serpentina muito larga, e você entra, por exemplo, como na primeira linha aí com água quente, 82 graus, você anda alguns metros nessa serpentina, a água já vai estar mais fria, e a transferência de calor é menor quando a água é mais fria. Então você não tem uma transferência contínua em toda a superfície de troca, porque como a transferência é proporcional ao diferencial de temperatura, e a água, conforme vai perdendo temperatura, vai perdendo energia, perdão, vai perdendo temperatura, então não é constante em toda a superfície. Além disso, ela é pequena, porque cada quilocaloria que 1 quilograma de água perde é aproximadamente 1 grau Celsius. Então você precisa ter o quê? Para você fazer um aquecimento com água, você precisa ter investimento em bombas e fazer um alto volume de água recirculando, porque senão eu não vou ter, né, o approach. Só para você ter uma ideia, 1 quilograma de água, se ele esfriar de 82 até 71, ele dá para o sistema 11 quilocalorias. E 1 quilograma de vapor, se ele esfriar e condensar, ele dá 637 quilocalorias. Nesse exemplo aí seria condensar o vapor e esfriar até chegar a 10 graus, né? Então, a grandeza é enorme, né? Além da velocidade de troca, porque a condutividade térmica da água, quando eu digo água, estado líquido, ela é muito menor, cerca de 25 vezes menor do que a condutividade térmica. Isso tem a ver com velocidade de transferência, né? Muito menor, né? Mais de 20 vezes, né? Ou cerca de 25 vezes menor do que a do vapor. Então, ele tem menos energia e transfere em menos velocidade. Esse seria uma vantagem. A outra é o controle por temperatura. Então, se você tem vapor a 7 bar, eu sei que ele está a 169 graus Celsius. E se está a 10 bar, ele está a 183 graus Celsius. Não só para dar como exemplo. Então, se eu precisar regular uma temperatura constante, num processo de esterilização, num processo de vulcanização, num processo de pasteurização, eu consigo fazer mantendo a pressão constante, né? Existe uma proporcionalidade. Mudar a pressão do vapor é muito similar a aumentar e diminuir a intensidade do fogo no fogão, só para dar um exemplo, né? Por causa dessa questão de ter muito mais energia, né, ainda que o volume de água é muito menor, você precisa de menos tubulação, né, para distribuir vapor, porque se você for comparar a quantidade de energia, mesma quantidade de energia, você precisa mandar muito mais litros de água, né? E aí tem um investimento em estrutura, em tubulação e investimento em bomba também, né? Porque o vapor ele flui naturalmente, o vapor você abre, ele vai de uma zona de alta pressão para uma de menor pressão, né? E um circuito de água você precisaria ter bomba. Só para dar um exemplo, se você precisa de 2 megawatts de energia com vapor, que ele vai fluir naturalmente,
para bombear 2 megawatts, pensando em água com pressão de temperatura diferencial de 20 graus, você precisaria investir em 6,5 kW de bombas para recirculação, né? Então, essa é uma energia a mais que você precisa ter no sistema de água quente, né? Esse outro exemplo de ponto 7 seria o necessário para bombear, se fosse necessário bombear o retorno de condensado da mesma quantidade de energia de vapor condensado. Okay? E aí, assim, só para a gente relembrar e finalizar essa parte físico, característica física da água, o sistema é simples, porque um sistema de vapor ele tem um comportamento similar ao circuito de água, esse circuito de evaporação de água dos rios e mares, a água, o sol aquece, a água evapora, ela vai, ela precipita, ela retorna, é a mesma coisa. O sistema de vapor é geração, distribuição, utilização e retorno de condensado. Ele tem um circuito bastante similar, né? E bastante simples de entender. A água ela pode ser usada infinitas vezes. Se você tiver um processo onde a evaporação e a condensação ela está num circuito fechado e você não perde essa água, ela retorna para o sistema e ela não gasta, né? Você pode evaporar, aquecer e retornar, né? Então, só para concluir a parte física, aí ainda a gente não tem um processo de aquecimento, mesmo pensando em resistência elétrica, em óleo térmico, em água quente, ainda a gente não tem um processo com essa velocidade de resposta que o vapor tem, com essa capacidade térmica, natureza de fluir e sem risco nenhum de contaminação, né? Certos produtos que você usa para aquecer, como óleo térmico, são cancerígenos. Você precisa cuidar desse um vazamento, ele é inflamável também, né? Então você tem uma série de outros cuidados. Um vazamento de vapor, você perde energia, mas é a água que está vazando para a atmosfera, né? Isso faz com que o uso do vapor ele seja ainda bastante renovado, mesmo falando nas questões de sustentabilidade. O que a gente precisa fazer é entender aonde está o X da questão, né? A questão toda é a forma como eu gero vapor, que pode ser uma forma mais sustentável do que é usualmente, né? Queimar gás natural talvez não seja a melhor opção pensando no futuro. Nós vamos falar um pouco disso agora e, e, e a gente tem que dividir. Eu vi a apresentação da Heloise do webinário passado. Ela terminou lá no final. Ela fala que a palavra-chave é otimização e realmente é, porque o que acontece é o seguinte: existem as megas tendências, como ela comentou. O mundo está direcionado para ter soluções melhores, interferir menos no meio ambiente para o futuro. Se vocês não viram a apresentação, eu creio que existe a disponibilidade de reassistir, pois o Rashid pode ajudar a gente em falar como faz para reassistir ela, né? Mas as mega tendências que falam sobre as novas fontes de energia, hidrogênio verde, eletrificação avançada, né? Baterias térmicas, vamos dizer assim, é uma coisa que está ocorrendo no mundo, que a gente tem que se preparar e estar ativo para isso. Onde é que entra a otimização? A otimização entra em que, se eu falo que eu vou fazer um contrato de energia verde, elétrica, sustentável, eu não vou poder ter picos e variações enormes e desperdícios. Eu vou ter que ter o meu processo de consumo de energia o mais estável possível para evitar esses picos, para estar dentro do contrato. Se você faz um contrato enorme e você não utiliza a energia, existe um desperdício, a energia obviamente vai ser mais onerosa, a energia verde, né? Num primeiro momento, existe uma tendência de redução de valores, mas ela é mais onerosa, né? Então, aquele conceito que a gente tem normalmente de ter vários compressores de ar, qualquer demanda que necessite, eu estou pronto, porque a produção não pode parar. Esse conceito, né, de ter sobras de energia em ar comprimido, sobra de caldeira, esse é um conceito a ser revisado, porque eu preciso evitar picos, eu preciso ser um pouco mais coerente e a primeira olhada é a otimização, né? Só para reforçar o comentário da Heloísa. Falar um pouquinho sobre o hidrogênio verde, porque ele promete ser o menos, como é que eu posso dizer, o menos complexo de atualização, porque você poderia adaptar uma caldeira atual que queima gás natural, mudando
obviamente, todos os acessórios, porque o hidrogênio, perdão, ele é bastante explosivo, né? Mas você adapta com uma adaptação elétrica da casa de caldeiras e a adaptação do queimador, você poderia transformar a sua planta em verde se você tem um hidrogênio verde queimando, né? O que é hidrogênio verde? Então, só para a gente lembrar, a produção de hidrogênio ela existe em várias indústrias há muitos anos, né? Mas normalmente ele é mais comum, o mais comum é hidrogênio cinza, ele é conhecido porque ele é produzido a partir de combustíveis fósseis, né, e tem um residual, ele gera poluição, né? Então, a partir do hidrogênio cinza, começaram a surgir algumas cores para qualificar, né? É um tutti-frutti de cores aí, eu não vou conseguir lembrar todas, né? Mas o hidrogênio azul, por exemplo, é o hidrogênio produzido a partir do uso do gás natural. Esse processo gera CO2, quer dizer, gera poluição, mas se você tiver um projeto de captura, compressão e armazenamento desse CO2, que chamam CCS, que chama Carbon Capture and Storage, né? São projetos de você agarrar o CO2 da atmosfera, comprimir e colocar ele no subsolo e deixar ele lá, né? Essa combinação você produz o hidrogênio azul, que é muito menos consequente, o poluente, do que o hidrogênio cinza. E o hidrogênio verde, que é vamos dizer assim, o mais limpo de todos, que ele é produzido por eletrólise a partir de fontes renováveis, por exemplo, você tem um painel eletrovoltaico, elétrico, não um painel solar, né, onde você gera energia e você produz a partir daí. Ele é o mais, vamos dizer assim, entre aspas, limpo, né? Entre aspas, não, ele é o mais limpo deles, mas ele é o mais oneroso também, né? Então, só para ele exemplificar, sempre que a gente coloca alguma imagem que a gente pega de algum outro lugar, aí nesse caso é um relatório do DNV, que fala sobre a previsão de geração de hidrogênio para 2020 e 50, e esse relatório classifica todas as cores que a gente tem do hidrogênio conforme a fonte e conforme o processo, ok? Também o processo de geração por eletrólise é o mais limpo de todos. Vocês podem ver, aí está o desenho do pé aí, significa pegada de carbono. Ele é o que menos polui, né? Obviamente, como disse, existe a necessidade de desenvolver os projetos. E aí entra um pouco da escassez que a gente tem no mercado, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Aí as regiões estão classificadas por cores, então se você quiser ver a Latinoamérica, nossa, é em verde, né? E olha o tamanho da barrinha que a gente tem de verde para 2021 até 2030, previsto de geração de hidrogênio e de investimentos, né? Investimentos, e os investimentos para o futuro também não são tão esperançosos, né? Então, a matriz energética no Brasil, ela corre num outro sentido, né? Mas só para vocês entenderem que a gente tem uma certa deficiência de produção, né? Eles projetaram que o crescimento deveria ser da matriz energética mundial, hoje é 0,5%, quer dizer, chegar a 0,5% até 2030, né? E chegar até 50% em 2050. Esse relatório do DNV fala que a gente, seguindo o ritmo que está, a gente deve chegar no máximo a 15% da fonte energética de hidrogênio, 15% de geração de hidrogênio em 2050. Então, por quê? Porque implica em muito investimento, são coisas bastante grandes que nós estamos falando, né? No Brasil, a eletrificação ela está correndo a passos mais largos, né? A gente tem tanto projeto de energia elétrica verde, a eólica, que seria pela força dos ventos, como energia elétrica verde que vem a partir das células fotovoltaicas, né? Existem vários projetos no Brasil, só para te dar uma ideia, o Brasil tem uma capacidade hoje de produzir 22 mil megawatts de energia em 828 parques eólicos, né? Você
como vocês podem ver, a maior parte desses parques estão no Nordeste do país. Né? Eu sei de notícias de que as placas fotovoltaicas estão aumentando a sua eficiência. Né? Existe uma previsão de ter placas que geram 3, 4 vezes mais do que geram com a mesma área hoje, então isso deve acelerar para o futuro também o seu custo. Né? Esse tipo de geração de energia de placa eletrovoltaica, esse tipo de geração, eu troquei de assunto, não troquei de slide, perdão. Né? Esse tipo de geração de energia elétrica, ela pode ser a mais eficiente de todas. Imagine na sua fábrica ter o teto coberto por energia elétrica fotovoltaica, né? E você, além de estar gerando uma energia dentro da sua área, é certo que nem todos têm essa área, mas você ainda evita os custos e as perdas por distribuição. Então, se você for pensar em energia elétrica verde, a mais eficiente de todas, seria gerar na sua própria planta uma parcial. Né? E esse projeto ele vem crescendo em várias indústrias, quer dizer, sempre limitado pela área, porque nem todos têm muita área. Vamos pegar o teto da fábrica, né? Nós estamos inventando esse assunto lá aqui no Brasil, na Spirexaco, porque a gente tem um teto interessante, nós vamos gerar uma boa quantidade, mas tem que trocar o teto, porque ele não está preparado para suportar esse peso. Então, né, sempre existe uma limitação aí, mas pensa que a energia elétrica fotovoltaica gerada na sua planta seria a mais eficiente de todas, vamos dizer assim, né? Por relação a não ter perdas por distribuição, que pode passar de 20% de perda, por exemplo, né? Além do custo da distribuição. Né? Então, isso pode ser um projeto, se vocês têm ideias e projetos no seu dia a dia, pode ser um projeto a levar adiante, e existem vários ocorrendo aí por aí no Brasil. Né? A outra questão bastante interessante é o uso do biocombustível. Né? Eu morei um período no México. No México é semidesértico e não tem o que queimar porque não tem madeira, entendeu? Basicamente, uma pequena região do México é mais tropical e tem árvores, e cresce árvores. A maior parte é semiárida e não tem, como se fosse no Nordeste árido do Brasil, e não tem essa opção, né? Mas o Brasil ele tem essa vantagem e tem muitas empresas com projetos de desenvolvimento de queima de biomassa, né? Então aqui eu coloquei 2 exemplos, né? A usina Cocal está recolhendo os gases produzidos pela vinhaça, né? Criando um biometano, o biometano está lá, né? Recoletando o biometano e distribuindo, fazendo uma linha para distribuir e atender uma cidade próxima à usina. Esse é um projeto bastante interessante, quer dizer, a gente tem esse tipo de oportunidade, imagina quantas usinas tem no Brasil. E é um outro exemplo que eu coloquei aí, é a Unilever. Além da Unilever, existem várias empresas de grande porte, como a Heineken mesmo, eles estão com um projeto de transformar as caldeiras em biomassa, porque, como vocês sabem, a biomassa ela é sustentável porque está queimando algo que durante a sua vida, né, a árvore durante a sua vida capturou uma quantidade equivalente do CO2 que ela gera no processo de queima. Né? Só para dar uma ideia da matriz energética brasileira, né, a gente mais ou menos está distribuído com essa grande vantagem da questão hídrica. A maior parte da energia elétrica brasileira é também sustentável, porque já está criada há muitos anos, já está instalada há muitos anos, não vai haver nenhuma perda de campo, porque já está, né? Não é a verdade para as futuras, né? Mas a gente tem crescendo aí o uso da energia eólica, biomassa e energia solar. Se vocês forem ver aí, e a energia solar deve ter uma projeção de duplicar nos próximos anos. Ela deve tomar uma participação bastante importante. Obviamente, o que nós queremos é substituir os outros produtos fósseis. O Brasil não é tão dependente do carvão mineral, isso é interessante, né? Aqui onde eu vivo, 80% da energia elétrica é gerada a partir do carvão mineral, aqui nos Estados Unidos, então isso é bastante importante, bastante influente aqui. Né? Aqui no nosso caso, no Brasil, está bem equilibrado e está bem direcionado para ser um país com a matriz energética limpa. Né? Quando a gente fala de otimização,
a gente fala de perder menos, né? A gente fala de não ter, assim, para brincadeiras à parte, se você pôr a mão e está quente, algum tubo que você está jogando alguma fumaça para fora, né? Por exemplo, poderia ser uma oportunidade. Então, otimizar é trabalhar para evitar os desperdícios. Eu costumo perguntar qual que é a proporção da energia que você gera, qual que é a proporção? Né? Essas são perguntas super importantes para poder entender. Né? Então, fala assim, ó, 1 metro cúbico de gás natural ou 1 quilograma de biomassa tem 8.600 quilocalorias cada metro cúbico de madeira, por exemplo. Né? 8.600. Ok, dessas 8.600, quantas eu consegui enfiar dentro do vapor? Né? Porque 1 quilo de vapor tem 600 aproximadamente, né? Sempre aproximado, né? 660 quilocalorias. Quanto que eu efetivamente transportei do combustível para o meu vapor? Então, essa questão que toca a otimização é saber, por exemplo, qual é o rendimento da minha casa de caldeiras, né? Porque às vezes a gente fala assim, o rendimento da caldeira, o camarada fala assim, não, o queimador tem 90% de rendimento. Não, estou perguntando do rendimento da casa inteira de caldeira. Quanto de purga eu estou dando, quanto de condensado retorna, qual a eficiência da minha geração de vapor. Esse é um lado, né? Do combustível para dentro do vapor. E de dentro do vapor para o meu processo, volta a pergunta, dos 660 quilocalorias que eu estou distribuindo em cada quilo de vapor, quantos efetivamente entram no meu produto ou no meu processo e quantos eu desperdiço e não utilizo. Quando a gente começar a fazer esse balanço, nós vamos ver que a otimização tem um papel bastante importante. Né? Eu separei um estudo aqui para mostrar como exemplo. Né? Ele não é tão novo, ele é do meados da década de 2010, é 2005, se não me engano. Ele não é tão novo, mas ele demonstra uma realidade. Né? Foi feito um estudo em indústrias de manufatureiras, né, e indústrias mineiras também, todas juntas, e se chegou à conclusão de das 100% de perda, né, 20% está na casa de caldeira, 15% na distribuição, né, 10% só porque eu tenho perda de energia, porque eu não consigo conservar, o isolamento térmico não é perfeito, está faltando isolar a válvula, tem um pedacinho que eu perdi, etc. E 55% no processo. Então, existem oportunidades de melhora em todas as etapas do processo. Né? A gente tem que começar a pensar no seguinte: se eu estou andando na minha planta e eu vejo alguma coisa parecida com essa, um bypass aberto jogando condensado para o chão, condensado é, é, pode conter até 30% da energia total do vapor. Quer dizer, você ainda tem um monte de energia aí, porque ele é bifásico, ele tem um flasheio, né? Se você colocar o líquido e mais o gás que ele forma, ele tem bastante capacidade de energia. Além disso, ele traz outros benefícios, né? Retornar condensado, é água destilada, desconcentra a água de alimentação da caldeira, faz com que o ciclo de concentração aumente e isso significa dar menos purga. Então, existem efeitos diretos, quando você retorna condensado, você economiza água, você absorve energia, e existem efeitos colaterais, porque você dilui, desconcentra essa água, então você precisa dar menos purgas na caldeira, que consequentemente diminui as perdas. Condensado deveria ser 100% do factível. O que eu chamo de factível? Aquele que não está contaminado, né? Você tem condensado que contamina, dependendo do processo, aí não tem como. Mas aquele que não está contaminado deveria ser 100%. E aí fica uma perguntinha para vocês. Quantos por cento do condensado vocês realmente retornam hoje? Né? Qual é o índice de retorno de condensado de vocês? 70? 80? 10? Qual é o factível? Qual deveria ser o teórico? Né? Essa é uma tarefa para casa, né? Para a gente fazer em casa. Okay? Outra coisa que a gente tem que levantar os olhos é chaminés assim, né? Principalmente se ela for de condensado, de vapor, né? Você tem uma chaminé jogando fora, se for vapor, eu posso tomar uma série de atitudes. Eu separei o vapor flash como exemplo, porque na verdade não é o objetivo de hoje falar sobre aplicações detalhadamente, mas só para a gente entender, né? A água que está saindo aí é bastante grande, a energia que está saindo é bastante grande. Eu poderia, por exemplo, pensar
e injetar esse vapor, né? Então, esse é um equipamento de injeção, você pega o vapor e ao invés de jogar para a atmosfera, você injeta, borbulha dentro de uma água, pode ser água de alimentação da caldeira, por exemplo, e reaproveitar. Mas eu poderia pensar em pressurizar a linha de retorno e fazer um aproveitamento da energia. Se eu não posso injetar porque a água já está próxima ao ponto de ebulição, eu preciso injetar essa energia dentro de um processo a mais pressão. Então, por exemplo, a água de alimentação da caldeira, ela está a uma pressão mais elevada. Então, quando eu vou alimentar a caldeira, eu já bombeei, eu já estou em alta pressão. Eu posso pegar essa água, passar num trocador, e aqui é um exemplo, né, esse sistema de condensado pressurizado, ele separa do condensado que entra, ele separa o líquido do gás, o líquido vai para baixo, o gás vai para cima, e eu passo e roubo o calor, pré-aqueço a água de alimentação da caldeira com o líquido e pós-aqueço a água de alimentação com o vapor, e aí eu não tenho problema de ferver, porque essa água já vai estar pressurizada, né? Isso é bastante importante e seria uma solução para um processo onde eu tenho vapor condensado jogando para a atmosfera, né? Existem outras maneiras? Existem. Eu poderia, por exemplo, termocomprimir. Para quem não conhece o termocompressor, que nada mais é que uma válvula 3 vias, e utiliza o princípio de Bernoulli, né? Ele acelera a, a, a passagem de um vapor motriz de alta pressão, ele acelera e gera uma zona de baixa pressão que tem o poder de sucção de vapores de baixa para termocomprimir a uma pressão intermediária, né? Então, eu posso gerar alta para succionar vapor de baixo e gerar um vapor de médio. Dependendo do processo, se eu tenho vapor de alta, vamos chamar vapor de caldeira, eu tenho um processo que trabalha a 3 bar e eu tenho condensado que pode estar a meio bar, eu posso sugar com vapor de 10, sugar vapor de meio, pressurizar em 3 e reutilizar isso. Isso seria uma outra solução para a utilização do vapor flash, né? Na verdade, a utilização do vapor flash é muito ampla e se você não consegue de nenhuma maneira absorver ela dentro do seu processo, você poderia simplesmente condensar. Chega no tanque de condensado, bota um trocador condensador na boca dessa chaminé que está aí e fazer ela condensar e roubar esse calor de alguma maneira. Essas são soluções diversas e para a utilização do mesmo vapor flash, a diferença da solução, qual a melhor se aplica, vai depender se é distante da caldeira, se está perto da caldeira, se é contínuo, se é intermitente, se eu tenho água disponível fria, porque eu preciso aquecer, se eu não tenho, quer dizer, é questão de buscar a aplicação e olhar para isso. Por que eu coloquei retorno de condensado e vapor flash? Porque no meu conceito são os dois maiores, mais, vamos dizer assim, explícitas perdas que a gente encontra no dia a dia, ok? Existem outras mais complexas, automação, troca de área de superfície para que o vapor fique uma pressão menor e gera menos vapor flash. Existem outros processos de eficientizar a minha, meu sistema de vapor e condensado, mas esses dois são, vamos dizer assim, têm relação com perda, está jogando, e muitas vezes a gente passa desapercebido e topa com ele e não bota reparo, porque realmente eles são, vamos dizer assim, sempre teve assim e assim está, mas eu convidaria vocês a olhar internamente e pensar, bom, eu tenho pontos de desperdício de água, de vapor, eu posso ter uma oportunidade, né? Por exemplo, aproveitar calor de gases, de fornos, de outras coisas, também são interessantes. Eu coloquei esse porque esse é o maior deles, porque é um gás cheio de vapores de água, que quando condensa, é a mesma propriedade da água que a gente falou, entrega imediatamente uma quantidade enorme de energia. Não quer dizer que um economizador de gases, um esfriador de gases não é interessante, mas falando em gases, o gás de vapor de água, ele tem essa coisa da latência, tem a condensação e ele vai, além de te dar instantaneamente uma quantidade enorme de energia, ele também vai te dar a água de volta, porque essa água que condensa, se
Você vê, esse condensador tem uma pequena tubulação aqui, ó, onde ele retorna para o sistema a água que eu estaria jogando fora. Então, eu ainda tenho um benefício de não diminuir o desperdício de água. Né? Onde é que começa isso? Começa analisando quantos por cento de, por exemplo, né? Quantos por cento de condensado eu retorno. Né? Porque a porcentagem de retorno de condensado, obviamente, tirando aqueles processos que o vapor ele tem contato direto, né? O retorno de condensado, ele fala da eficiência do teu sistema. Né? Se o retorno cai, ele acende uma bandeira, um alerta. Né? O retorno caiu, pode ser porque alguém abriu um bypass, porque tem uma tubulação que começou a vazar, porque tem alguns purgadores que estão vazando. Quer dizer, uma série de razões te provoca a redução do índice de retorno de condensado. E aí você, né, como o sistema, a gente tem uma série de coisas por fazer e a gente tem uma série de tarefas, de repente, esse é um bom ponto para você garantir a sua eficiência de sistema. E aí, por garantir a sua eficiência e controlar pontos específicos, eu entraria num último tópico, que é o tópico que a gente faz lembrar, né? Tem uma frase famosa que faz o que não é medido não é controlado, vocês já ouviram falar, que é do Kelvin, né? Kelvin, Lord Kelvin, né? Mas entenda uma coisa, que além da gente ter que medir para poder ter certeza, como eu estou falando, o índice de retorno de condensado, a digitalização, né? Ela veio para facilitar, porque eu posso fazer isso online, eu posso fazer isso o tempo todo. Né? Então, quão online são esses KPIs, né? Esses índices de controle na sua empresa, mais previsível as coisas são para vocês. Né? E o mais importante, quando vocês pensarem em fazer um projeto sustentável, eu vou instalar um sistema que recupera a energia das purgas de fundo de nível da caldeira, e onde eu vou recuperar? Bom, eu faço um projeto sustentável, faço uma conta teórica e eu preciso, né? Quando a gente fala de projetos sustentáveis, vocês viram que lá no começo eu mostrei quanto que a Spirax Sarco gerou de economia. Eu preciso medir, porque os projetos sustentáveis, eles carecem de ser medidos, quantificados, e eles carecem de ser comprovados, eles carecem de estar seguros. Então, você instala alguma coisa, dali 6 meses não está funcionando e você nem se tocou de que aquilo que você fez, você perdeu. Então, o digital, ele entra com um papel fundamental aí, porque o digital, ele caminha no sentido de facilitar essa auditoria contínua online, tanto do comportamento natural, quanto de projetos que a gente coloca para rodar, projetos sustentáveis, ok? O digital, ele não é um fim, mas ele é um meio onde ele vai auxiliar, né? Se você tem lá um sensor conectado numa bomba de retorno de condensado e ele apita e fala para você assim, olha, aquela bomba de condensado parou agora de funcionar. Quer dizer, você pode intervir rapidamente no sistema e não perceber depois de não sei quanto tempo que eu estou consumindo mais água porque tem uma sangria que aconteceu. Porque acontece, né? Que aconteceu no meu processo. Então, o digital ele é um meio bastante importante para o aumento da eficiência, porque ele te mantém conectado online, com respostas instantâneas, com a imediatalidade, não consigo, com a resposta imediata necessária que os tempos modernos pedem. Ok? Eu vou pular para um vídeo, rapidinho, só para a gente lembrar e falar um pouquinho sobre... eu volto em 3 minutos. Um segundo, hein? Por favor, confirme se vocês veem, ele está carregando ainda. Se vocês veem o meu vídeo. Ele está funcionando, não sei se ele está com áudio só. Ah, ele está sim.
You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Show, muito legal, Fortunato. O vídeo finalizou, você consegue fazer a troca pra gente das apresentações? Maravilha. Já vem, então, só para a gente resumir, é importante a gente entender uma coisa. O vapor tem algumas propriedades de sanitário, de esterilização, de essa coisa de ele distribuir para todas as superfícies, né? Já como dizia Pascal, né? Se você tiver a mesma pressão, o mesmo vaso, você vai ter a mesma pressão em todos os lados e no caso do vapor, você vai ter a mesma temperatura. Então, e essa coisa dela condensar e entregar esse pacote enorme de energia, essas propriedades, elas são fundamentais para o nosso processo, né? A gente tem que pensar assim, qual seria a matriz energética para gerar esse vapor de forma mais sustentável? Vai ser elétrica, vai ser eólica, vai ser biomassa, né? E por outro lado, que é o que eu queria chamar a atenção e concordar com a finalização da Heloíse, eu acho que a gente tem uma caminhada quando a gente fala em otimização, né? Será mesmo que eu estou usando toda a energia disponível ou porque, né, por um certo descuido, porque a gente não, o foco sempre foi na produção durante muitos anos, a gente não está usando o máximo dessa energia disponibilizada com essas vantagens físicas que o vapor de água tem. Ok? Só para relembrá-los aí, a Spirax Arco tem uma série de treinamentos, eles já estão todos programados para esse ano. Se você usar o seu celular aí na tela, você vai poder ver quais são os treinamentos e as regiões onde eles são aplicados. Obviamente, se você for a Cotia, onde é o nosso centro de treinamento, você tem a oportunidade de conhecer a fábrica mais de perto, você tem uma caldeira dedicada e um laboratório onde a gente demonstra o comportamento, né? Então faz a aula teórica, a aula prática, demonstra o comportamento do vapor nos treinamentos, né? O próximo que segue está bem próximo, o curso de projetos sustentáveis de sistema de vapor. Eu não me lembro da data, mas por favor olhem, eu sei que está bem próximo, está por ocorrer. Ok? Com isso a gente conclui o tema separado para conversar o dia de hoje. Ainda nos sobra uns 6 minutos aí para o final do tempo previsto. Rashid, eu não sei se a gente tem alguma
pergunta ou alguma observação no chat que você queira comentar, e se não tiver, pois a gente pode seguir para o encerramento. Legal. A gente tem uma observação aqui, um comentário do Kleber. Enquanto eu falo aqui o comentário dele, se o pessoal quiser formular alguma pergunta, fiquem à vontade. A gente tem uns 4 minutinhos aí, 3 minutinhos, 4 minutinhos. O Kleber ele só fez um comentário aqui na hora que você estava falando sobre desaerador e EVC. Ele comentou que recentemente ele instalou 2 EVCs da Sparexarco nos desaeradores e de 2 caldeiras na CJ Selecta. Ele comenta aqui que o ganho de temperatura de alimentação de água e a respectiva economia de combustível é realmente expressiva. É só um comentário que ele fez aqui. Legal. Quiser comentar alguma coisa? Não, é assim, olha, o condensador na saída de venteios, obviamente eu deveria evitar o venteio à atmosfera. No caso do desaerador não tem como, porque a desaeração é mecânica e térmica. Eu preciso estar acima de 100 graus para que não tenha nenhum gás dissolvido na água. Acima de 100 graus a solubilidade vai a zero, quer dizer, os gases se soltam, e eu uso o vapor permeado nessa água e nessa chegada para arrastar os gases para fora. Então, esses gases que saem de vapor, que eu uso, é um desperdício necessário para esse equipamento, né? Eu não posso usar esse vapor porque ele está cheio de gases, seria muito corrosivo, mas eu posso roubar a energia dele. E é uma excelente, meus parabéns, é uma excelente solução e realmente dá ganhos consideráveis, né? Num sistema num quarto de caldeira, né? É aquilo, se você começar a medir o rendimento, a eficiência do teu geração de vapor, né? Quanto energia eu boto dentro né? Pensa num volume de controle a casa de caldeira. Quanto energia eu meto e quanto energia eu tiro, né? São esses balanços térmicos que fazem a gente pensar, pera um pouquinho, na purga de nível tem um excedente de energia que eu não estou conseguindo aproveitar, como eu faço para absorver? Né? Na placa de orifício do desaerador tem uma saída de energia ali, como é que eu faço para absorver? Né? Essa mentalidade que a gente tem que ter para buscar oportunidades. E olha, vou dizer para vocês, já no quarto de caldeira, vocês viram, apresenta mais ou menos 20% ou 25% naquele estudo americano de oportunidades. Quer dizer, um quarto da energia que é desperdiçada está dentro do quarto de caldeira. Né? Então, aí é um grande lugar para aproveitar. Muito obrigado pelo comentário. Legal, Fortunato. Obrigado pela sua resposta. Apareceu uma pergunta aqui do Ivan Nakamura. Ele quer saber qual que é a porcentagem de retorno de condensado mais comum e qual seria o ideal ou muito baixo. Ok, boa pergunta. A gente normalmente é igual acidente, né? A gente quer acidente zero. Então, o objetivo para condensado é 100% do condensado factível. Esse é o objetivo. Então, factível o que é? É aquele condensado que não contaminou. Se a tua empresa não tem injeção direta e não tem condensado contaminado, ele deveria ser 100, e o valor, quando é bom, só para você ter uma ideia, ele tem que ser superior a 92, 93. Né? A gente tem empresas, clientes que controlam isso como meta, é um KPI, né, índice de retorno condensado. Como exemplo, eu posso citar as cervejarias, né, porque o consumo de vapor é elevadíssimo, a margem da cerveja ela também é bastante importante. Eles sabem que o índice de retorno de condensado, que é uma coisa, porque os problemas são tão diversos que com só um KPI você consegue saber que tem problema. Você não sabe onde é que é, mas sabe que tem problema, né? Então a meta, para você ter uma ideia, de uma das grandes cervejarias no Brasil é de 95% de retorno de condensado. Essa é a meta. E ano passado a gente tinha a meta junto com eles, a gente trabalha junto com eles lá, de 93, se não me engano, e a gente alcançou. Então, bons números são superiores a 93, 95, são excelentes números, né? Do condensado factível. Né? Agora, não se surpreenda se você medir e encontrar 20 de perda, né? 80, 70 de retorno, porque como não são coisas medíveis, até uma purga, né? Uma purga de fundo mal pensada, né? E de repente ela é manual, você dá mais purga de que deve, porque é melhor
ser seguro, e aí você está jogando um caminhão de água para fora e aí aparece no seu índice de retorno de condensado, né? Se a tua fábrica tem uma válvula de segurança lá no meio do processo e ela começa a vazar e você não tem como medir que ela está vazando um pouquinho, a menos que alguém veja, no índice de retorno de condensado ela aparece que vai ter mais vapor do que... Então, é isso, né? O condensado ele é bom ser medido, e o legal é a história, né? Você bota média agora, vê o valor, bota uma meta. Vamos reduzir 5 pontos para o próximo ano. E 5 pontos incentiva o pessoal interno em trabalhar, né? O trabalho inicial é medir o teórico possível, medir o real e botar meta. E trabalhar todos os anos e projetos e metas, porque isso é só procurar que aparece. Ok? Legal, perfeito. Fortunato, gostaria de agradecer sua palestra aqui com a gente. Acho que foi muito esclarecedor o tema aqui apresentado. O pessoal não fez mais nenhuma pergunta, então gostaria só de deixar aqui um comentário que a gente tem a nossa pesquisa de satisfação e lá a gente deixa um espaço, né, disponível para vocês fazerem perguntas, as quais a gente consegue responder por e-mail posteriormente, tá? Fortunato, obrigado por tudo, espero que vocês estejam com a gente. Agora no início de maio a gente vai ter mais um treinamento, mais um webinário online. E muito obrigado a todos, um bom resto de semana. Um abraço, obrigado pela oportunidade, bom dia, tchau, tchau.